palestra Espiritualidade de Maria na Defesa da Vida, convidamos o professor Dr. Hermes Neri, especialista em bioética e presidente da Associação Nacional Pro Vida e Pro Família. Gostaria antes de mais nada, antes da minha exposição, fazer aqui um agradecimento muito especial pelo convite feito pelo casal Antônio Russo, pela dona Rita de Sá Freire, que para mim me honra muito, é muito tocante e neste ano, para nós, é muito especial fazer parte de um momento como esse. Eu quero lembrar que dois lugares que me tocaram assim tão profundamente, assim, pessoalmente, foi o dia que estive na Cova da Iria, em Fátima, em 2006. Naquela tarde houve uma celebração e realmente senti que havia ali algo muito especial naquele local. E também em 2015, no santuário da Irmã Faustina, lá na Polônia, estávamos visitando o santuário, aí havia um jardim, eu entrei no jardim, coisa mais linda aquele espaço ali, tem uma imagem de São Miguel Arcanjo, e eu senti assim, algo muito especial naquele momento. Então eu quero dizer que essa semana eu tive a grata satisfação de receber duas medalhas. Uma, a medalha patriótica agora essa semana na Câmara dos Deputados, mas mais ainda eu fiquei muito emocionado, muito feliz de receber essa medalha entregue pela dona Rita de Sá Freire, que realmente é de Nossa Senhora de Fátima, que eu quero apresentar a vocês. Vou guardar com muito carinho, com muita alegria. E o nosso trabalho há muitos anos na dimensão de fé e política foi muito significativo receber essas na mesma semana, a patriótica e a de Nossa Senhora de Fátima, no ano do seu centenário. Feito essas considerações iniciais, eu quero dizer também que fico muito feliz de estar aqui com o Dom Bertrand, Sua Alteza Imperial Real do Brasil, com quem já em outras ocasiões estivemos, e eu sempre aprendo muito, principalmente pelo exemplo de vida, pela coerência de vida, pela fidelidade à sã doutrina católica, pelo seu patriotismo, e temos uma viva esperança de que nós teremos a restauração da monarquia nesse país, e pode ter certeza, Dom Bertrand, que todo o seu apostolado será sempre frutífero para as futuras gerações, para esta e para as futuras gerações. Feito isso, vou para as nossas considerações, então, iniciais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero começar aqui essa exposição lembrando uma frase de Santo Agostinho, que diz assim: quem sabe bem rezar, sabe também viver bem. Caríssimos amigos, com alegria retorno a Brasília para um encontro muito especial, a convite do casal Antônio Augusto e Dona Rita de Sá Freire, autora de um belíssimo livro que eu recebi de presente na minha chegada a Brasília, Tradição, Fé e Lealdade, Histórias para Damas e Cavaleiros do Amanhã, Petrus Editora, a qual agradeço desde já a oportunidade de estar com vocês nesse momento de oração, de reflexão, em que nós, católicos, celebramos o primeiro centenário da aparição de Nossa Senhora aos 3 pastorinhos em Fátima. No próximo dia 13 de maio, serão canonizados Francisco e Jacinta Marto, as crianças que, junto à irmã Lúcia, viram em pureza de olhar, de coração e de alma o esplendor de Nossa Senhora, cuja mensagem deixada a eles tem se tornado cada vez mais atual e que podemos resumir
na ênfase dada ao que mais precisamos nos dias de hoje: penitência, penitência, penitência. Volta-nos ao pensamento o início do Evangelho. Penitemini et credito Evangelho. Marcos 1,15. Perceber os sinais do tempo significa compreender a urgência da penitência, da conversão, da fé. Tal é a resposta justa a uma época histórica caracterizada por grandes perigos. Sabemos, pela história bimilenar da Igreja, que nos momentos de crise mais aguda, quando tudo parece sossobrar, em meio à tempestade, ouvimos a voz do Senhor Jesus a nos dizer: não tenham medo, e a nos reerguer purificados. E nesses momentos, a presença da Mãe de Deus, daquela que primeiro acreditou, vem se tornando cada vez mais um sinal de consolo prometido, de amparo e suporte, junto com o Espírito Santo, para que não desanimemos e, fortalecidos na fé, possamos prosseguir no seguimento a Cristo rumo ao céu. E ela, por estar junto conosco neste vale de lágrimas, como mediadora por excelência, nos ajuda ao discernimento necessário para que não nos percamos entre as seduções do modernismo, mesmo em meio aos tantos joios disseminados por entre o trigo. É ela quem nos ajuda a discernir sobre o que devemos fazer para melhor viver o seguimento a Cristo. Fazei o que ele disser, foi o que afirmou em Caná. Por isso, a Igreja, inserida na história da salvação em curso, contou desde o início da nova aliança com a presença e solicitude de Nossa Senhora, que até hoje, com as suas aparições, segundo René Laurentin, desde a década de 1930, houve mais de 200 aparições. Ela é mensageira e mediadora, consoladora e corredentora. Me recordo, quando criança, da imagem de Nossa Senhora da Consolata, com o menino Jesus no colo, e o quanto aquela imagem me reconfortava. Desde o momento da Anunciação, com o seu Magnificat, ela deu o seu assentimento e o comprometimento com a causa da verdadeira vida. Pois ela, na gruta de Belém, quando os reis magos desviaram-se do caminho de Herodes, para não lhe dizer aonde estava a criança, e também quando ela, com São José, fugiram para o Egito, para proteger a criança, proteger a vida ameaçada pelo poder tirânico, como hoje, tantas crianças perseguidas ainda no ventre materno e flageladas pelo holocausto silencioso do aborto, pelas forças e poderes tirânicos da atualidade. Ainda ontem, 28 de abril, celebramos a memória de Santa Diana Beretta-Molla, mulher capaz do sacrifício para heroicamente defender a vida do nascituro. A exemplo da Virgem Maria, da sua espiritualidade fortalecida no silêncio e na oração, ela que guardava tudo em seu coração, e também da atitude da verdadeira caridade, a exigir muitas vezes o heroísmo cotidiano para salvaguardar a vida. Ela foi a primeira a interceder a Jesus nas bodas de Caná, para ele realizar o seu primeiro milagre. E também permaneceu junto com os apóstolos em Pentecostes. Sempre achei admirável aquele momento. Ela estava lá, com eles, dando-lhes força e ânimo, pelo seu excelso testemunho de fé. Com ela, os primeiros apóstolos puderam perceber que, se faz algum sentido pertencer à Igreja, então faz sentido porque nos dá a vida eterna e assim a vida verdadeira. Essa é a promessa da vida em abundância, da vida plena no céu, que Nossa Senhora Auxiliadora conduz a todos os que a ela recorrem
para o encontro pessoal com Cristo no paraíso. Seu testemunho de vida, narrado nos Evangelhos, de modo tão conciso e tão edificante, nos indicam até hoje o caminho que cada um de nós é chamado a percorrer. Por exemplo, rezamos nos mistérios gozosos, rememorando o modelo de igreja doméstica, vivido pela Sagrada Família, como nesse relato tão sublime feito pelo Papa Leão XIII. Eis diante do nosso olhar a casa de Nazaré, onde toda a santidade, a humana e a divina, colocou a sua morada. Que exemplo de vida comum! Que perfeito modelo de sociedade! Ali há simplicidade e candura de costumes, perpétua harmonia de almas, nenhuma desordem, respeito mútuo e, enfim, o amor. Mas não o amor falso e mendaz, e sim aquele amor integral que se alimenta na prática dos próprios deveres e tal que atrai a admiração de todos. Ali não falta a solicitude de se proporcionar a si mesmos tudo quanto é necessário à vida, mas com o suor da fronte, e como convém àqueles que, contemplando-se com pouco, se esforçam antes por diminuir a sua pobreza do que por multiplicar os seus haveres. Está aqui uma síntese da doutrina social da Igreja, do valor do trabalho honesto, da responsabilidade, da solidariedade, da boa iniciativa que a Sagrada Família oferece. E sobre tudo isto reina ali a maior serenidade de ânimo e alegria de espírito, duas coisas que sempre acompanham a consciência do dever cumprido. Não há nesse retrato de Leão XIII nada de idealizado, mas o modelo a que todo cristão, especialmente todo casal cristão, deve aspirar para viver o Evangelho da vida. E da onde eu vi aqui no casal, entregando um convite de casamento para Dom Bertrand, que esse modelo seja a referência, que não é um modelo idealizado. É esse modelo que todos nós cristãos, especialmente todo casal cristão, me recordo aqui também o querido amigo João Carlos, 40 anos de matrimônio celebrado agora este ano, e que nesses dias estará celebrando em Fátima. Você e Marília, que Deus sempre os abençoe, porque são testemunhos como o seu e Marília, que reforçam o que o Papa Leão XIII diz aqui, nessa descrição da Sagrada Família. E nas tantas aparições de Nossa Senhora, nos últimos 100 anos, intensifica-se a sua presença, devido a tantos perigos que ameaçam a dignidade, a sacralidade e o valor da vida humana, afetando a família e toda a igreja. Daí a sua amorosa presença de mãe, consolata e, nesse sentido, à luz da mensagem de Fátima, gostaria de começar essa exposição falando de uma passagem do Evangelho muito significativa: a perda do filho e o seu reencontro entre os doutores da lei. Foi Nossa Senhora quem tomou a iniciativa de, junto a São José, voltar à cidade. E passaram 3 dias em busca do filho de 12 anos. É sempre ela que, na misteriosa perda do filho, o procura com ansiosa solicitude e o reencontra com alegria imensa. Como na parábola do pródigo, Jesus fala dessa alegria imensa do reencontro do que estava perdido com o filho, o reencontro com o filho. Esses 3 dias, como ressalta Bento XVI, em Jesus de Nazaré, volume 2, são dias de sofrimento por causa da ausência de Jesus. Dias de uma escuridão cuja gravidade se sente nas palavras da mãe: meu filho, por que agiste assim conosco?
Aquele mesmo tempo, aonde o menino estava, em toda graça e sabedoria, seria derruído no ano 70, em meio a uma guerra civil, entre correntes judaicas, sob a guia dos seus líderes. Portanto, em meio a dissensões internas e também porque havia ocorrido a profanação helenística do templo. E ainda explica Bento XVI, no mesmo volume 2 de Jesus de Nazaré. O fim do templo ocorre em 3 etapas. Primeiro, a supressão do sacrifício regular. Questão litúrgica. Ficando o santuário reduzido a uma fortaleza, vem depois a destruição pelas chamas, que conhecem 3 etapas. E por fim, o desmantelamento das ruínas após a queda da cidade. Isso quer dizer que toda profanação do sagrado, toda manifestação de ateísmo, de indiferentismo e frieza do coração, de idolatria, tecnicismo, de voltar as costas a Deus, retoma uma antiga tradição profética. Jeremias, em face da grave situação do templo, comunicara um oráculo de Deus. Abandonei a minha casa, rejeitei a minha herança. É precisamente o mesmo que anuncia Jesus. Eis que a vossa casa vos ficará abandonada. Mateus 23, 28. Deus abandona, não por inteiro. O templo já não é lugar onde ele pôs o seu nome. Ficará vazio, agora é apenas a vossa casa, a casa comum. E quando Deus se torna ausente, tudo só sobra. Daí a angústia de Nossa Senhora, junto a São José, da perda do filho, da sua ausência, e da alegria de tê-lo reencontrado no templo, associando assim antecipadamente a Eucaristia com a sua presença real, expressão mais profunda do sagrado. Daí também para compreender a retirada de Deus daquilo que é profanado. Em Mateus, diz Bento XVI, depois da afirmação sobre a casa abandonada, expressão essa que ainda não anuncia diretamente a destruição do templo, mas certamente o seu fim intrínseco, a cessação do seu significado como lugar de encontro entre Deus e o homem, segue-se imediatamente o grande discurso escatológico de Jesus. O próprio profeta Isaías traduz isso no Antigo Testamento com a expressão Deus que se esconde. Isaías 45:15. Na verdade, não se trata de uma total retirada, mas de um eclipse, ou aquilo que bradou Elivismo diante do horror do holocausto. Onde está Deus? Ou ainda o próprio grito de Jesus na cruz, meu Deus, por que me abandonastes? Ou mesmo em Auschwitz, equilibrado, aonde estava Deus em Auschwitz? Quando estive na Polônia, em outubro de 2015, meu padre Pedro Steppen, que mora aqui em Brasília, me levou até Auschwitz. Uma das cenas mais terrificantes foram a de milhares de sapatinhos e crianças expostos numa sala que se vê pelo vidro. E ficamos impressionados de ver a quantidade de sapatinhos e crianças, sinalizando que lá sofreram milhares de crianças. O Papa São João Paulo II também se referiu ao silêncio de Deus, na audiência geral de 11 de dezembro de 2002, explicando, na verdade, essa sensação de abandono e solidão existencial que tem a sua origem no fato de terem abandonado Deus. Rochedo de salvação. E aqui, a parábola do filho pródigo, elucidativa, como explica São João Paulo II. Neste ponto, verifica-se a mudança. O povo volta para Deus e dirige-lhe uma intensa oração. Reconhece antes de mais o próprio pecado, com uma breve mas sentida confissão da culpa. Senhor, conhecemos a nossa malícia, pecamos somente contra vós. O silêncio de Deus era
por conseguinte, provocado pela recusa do homem. Se o povo se converte e volta para o Senhor, também Deus se mostrará disponível para ir ao seu encontro e para o abraçar. Daí que o apelo à conversão, especialmente na mensagem de Fátima, diz respeito também a esse caminho de volta, ao qual ela nos ajuda a empreender, para que não profanemos mais o sagrado e, estando no agrado de Deus, possamos obter as melhores graças, tendo-o de volta em alegria. Olha que teu pai e eu aflitos te procurávamos. Assim, a alegria do encontro com o Filho cessa toda a aflição, pois somente em Deus e com Deus temos a alegria da vida verdadeira, da vida plena. Não é assim que nos sentimos, muitas vezes, enquanto católicos, quando a compreensão do cristianismo foi se perdendo na sociedade de cultura imanentista, plural e relativista, em que não há mais o ambiente geral cristão, e tantas vezes nos sentimos aflitos em busca de Jesus, e essa busca nos conduz ao templo, onde Ele está com toda a sabedoria. É assim no mistério da Eucaristia. E iremos encontrá-lo senão somente por meio de sua mãe, que tomou a iniciativa junto a São José para encontrar o menino. Assim, hoje, em meio ao nevoeiro da pós-modernidade, é por meio de Nossa Senhora, da devoção mariana, que nós, católicos, conseguiremos o discernimento e também o dom da fortaleza, pois é ela que nos leva do melhor modo, com toda certeza, até Jesus. Chama atenção na mensagem de Fátima a ênfase ao apelo pela conversão, a esse caminho de volta. E a indicação 3 vezes a penitência. Etimologicamente, penitente vem do francês pene, do latim pena, do grego poné, punição, penalidade, pagamento por uma infração, por uma dívida. Não há como fugir disso. Daí a inevitabilidade da purificação. Vivemos numa época em que se debilitou a compreensão do que seja pecado, dos seus danos e do sentido da própria salvação, que todos nós necessitamos, pela graça de Deus, para alcançarmos a glória da vida eterna. Em nossa época de superabundância tecnológica, em que especialmente os meios de comunicação, em vários aspectos, fazem como que uma apologia a todos os pecados capitais, minimizando assim qualquer sentimento de sincero arrependimento, de compunção, de temor a Deus, porque foi se perdendo a noção de pecado, de falta cometida, da desmedida, e do quanto se fazem necessárias as exigências das virtudes cristãs para a obtenção da graça, e com isso foi se debilitando todas as instituições, a começar pela primeira e principal delas, a família, igreja doméstica. E com isso, a própria civilização e também dentro da igreja foi exaurindo suas forças vivificantes. E como consequência disso, o que vemos hoje é, por conta disso, a proliferação da barbárie por toda parte. E tudo isso a exigir de nós, católicos, uma nova cruzada em defesa da vida, da família e da igreja. Quanto mais omissão nisso, mais o abandono, que só será superado com a conversão e a disposição a percorrer o caminho de volta. A mentalidade modernista buscou isso mesmo, pulverizar o conceito de pecado, mentalidade essa disseminar nas diversas formas de cultura, impregnou-se também nas várias correntes de pensamento relativista, nos estilhaços que aí estão do pós-moderno,
que influíram gradativamente e profundamente com o intuito de corroer e desfigurar a sã doutrina católica, a própria identidade católica da Igreja, ao ponto de hoje, quando falamos em catolicismo, muitos que se dizem católicos desconhecem o que realmente é a fé católica. Por isso que a mensagem de Fátima nos diz muito sobre o tempo atual e nos ajuda, enquanto católicos, a nos situar em meio à gravíssima crise dos dias de hoje e a nos tornar vigilantes sobre os perigos da nossa época, através da constância das orações, recomendadas por ela especialmente pela oração do Rosário, do modo mais tocante e benéfico em família, e também das práticas piedosas da devoção mariana, das jaculatórias durante o dia, e também a devoção ao anjo da guarda e a São José, é que nos protegemos de tais perigos e ficamos receptíveis à ação da graça que visa a nossa salvação e de todos os que estão próximos de nós, com quem também temos o dever da caridade. Chama a atenção da mensagem de Fátima a indicação 3 vezes a penitência. Estaria indicando também a intensidade de 3 períodos de flagelação mundial, tendo em vista a extensão do pecado, não apenas na sociedade como um todo, mas também dentro da Igreja? Sobre a mensagem de Fátima, apesar de tantas especulações e controvérsias e interpretações diversas, considero significativas as palavras de Bento XVI em 11 de maio de 2010, no avião em sua chegada a Portugal, aonde destacou Bento XVI, dizendo que a resposta verdadeira e fundamental que a Igreja deve dar, que nós, cada pessoa, devemos dar nessa situação, a novidade que podemos descobrir hoje nesta mensagem reside também no fato que os ataques ao Papa, isso em 2010, portanto, Bento XVI era o Papa, e a Igreja vem não só de fora, diz Bento XVI, mas que os sofrimentos da Igreja vêm justamente do interior da Igreja, do pecado que existe na Igreja. Também isso sempre foi sabido, ainda diz Bento XVI, mas hoje o vemos de um modo realmente terrificante. Que a maior perseguição da Igreja não vem de inimigos externos, mas nasce do pecado na Igreja. Isso disse Bento XVI naquela entrevista em 2010. 10 anos depois daquele comentário feito no ano 2000, ele ainda como cardeal Ratzinger, a respeito do terceiro segredo de Fátima, de modo especial. 10 anos depois foram essas as suas palavras. Nesses últimos anos, nesses últimos 100 anos, o que vimos foi intensificar-se esse combate espiritual travado também no seio da Igreja. Entre as diversas correntes de pensamento, ecumenismo, teologia da libertação, protestantização da Igreja, ecologismo, etc., que passaram a influir em vários movimentos no interior da Igreja, o movimento bíblico, o movimento liturgicista, o movimento filosófico e teológico, o movimento ecumênico, como também o professor Roberto Matei trata no seu livro sobre o Concílio Vaticano II, falando de como esses movimentos agiram no interior da Igreja ao longo do século XX. E uma tensão cada vez mais aguda entre todos esses movimentos e uma batalha cada vez maior para buscar, salvaguardar a sã doutrina católica desses perigos e seduções e equívocos tantos. Batalha cada vez mais difícil, porque também semântica, porque o que antes era dito com inteira clareza, hoje muitos dos que ocupam postos de decisão e até autoridade no ensino, principalmente nas universidades católicas, ditas católicas, se notabilizam muitas vezes por aparências de evangelização, com conteúdos eivados de ambiguidade e relativismo, muitos com hermenêuticas que parecem defender uma outra igreja que não aquela fundada
por nosso Senhor Jesus Cristo, na rocha inconfusa da sã doutrina católica. É certo, como diz o Catecismo da Igreja Católica, que a consumação da Igreja, e através dela a do mundo na glória, não acontecerá sem grandes provações. Vivemos, portanto, em nosso tempo, um período de grandes provações da fé. Por isso, Bento XVI instituiu o Ano da Fé, 2012, 2013, e por isso recorremos em oração a Nossa Senhora para nos auxiliar no discernimento. Eu tenho conversado com muitos jovens que nos procuram, problemas do dia a dia, da sociedade, da igreja, e eu percebo a falta, eles querem saber como discernir tudo que está acontecendo hoje. Por isso, a questão da mensagem de Fátima, da oração, e a questão agora que eu quero ir para o encerramento da minha exposição, sobre a questão do rosário e a questão da devoção mariana, que é muito importante para esse discernimento, que é ela que nos ajuda nesse discernimento enquanto católicos. E por isso recorremos em oração a Nossa Senhora para nos auxiliar no discernimento e nos oferecer o dom da fortaleza para vicejar a nossa fé católica, sabendo da intensidade do combate espiritual, a nos interpelar: de que lado estamos? Essa pergunta de que lado estamos lembra muito aquilo que está no Deuteronômio, que é um leitmotiv da nossa atuação. Escolhe, pois, a vida. Então, já está lá no Deuteronômio essa questão de que lado estamos. Rezamos no credo: creio na Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana, e sabemos pela fé que o Senhor Jesus dotou a sua comunidade de uma estrutura que permanecerá até a plena consumação do reino, diz o Catecismo da Igreja Católica. Enquanto São Pio X foi contundente em rechaçar o modernismo, aspas, síntese de todas as heresias, fecha aspas, falta hoje, com mais vigor, que os católicos recobrem a coragem para denunciar os inimigos declarados e dissimulados da Igreja. Também os que vêm justamente do interior da Igreja, como Bento XVI fez menção na sua mensagem em 2010. E só será possível um posicionamento claro nesse campo de batalha em defesa da vida, da família e da Igreja, com a nossa sã doutrina católica nos passos de Maria. Em Jesus de Nazaré, Bento XVI escreveu que estamos todos, na realidade, presos pelas potências que de um modo anônimo nos manipulam. O mesmo dissera Woodrow Wilson há quase 100 anos, quando se referiu à existência em algum lugar de um poder tão organizado, tão sutil, tão atento, tão interligado, tão completo, tão disseminado, que trabalha nas sombras, com uma tal eficácia de causar assombro. Há mais de um século, instituições financeiras juntaram volumosas somas de riqueza material, beneficiadas por omissões e brechas nas legislações e toda espécie de astúcia, até formarem um bloco de vasto poder, agindo como um povo de 1000 tentáculos que a tudo abarca e manipula e impõe as mais estranhas ideologias do mal, alcançando capilarmente toda a sociedade, inclusive a Igreja. As novas ideologias, marxismo, comunismo, hiperliberalismo, feminismo radical, etc., que tomaram força em sentido contrário ao cristianismo, também se inseriram de formas e graus diversos no seio da Igreja. Com táticas gramscianas, provocando em muitos meios e movimentos a dissociação da caridade e da verdade, e, por consequência, a hesitação da fé. Todas essas forças sintetizadas na heresia modernista, condenadas inequivocamente por São Pio X no início do século XX, atuam hoje de modo mais intenso num processo de desconstrução
e desmonte civilizacional. Com a omissão e a conivência de muitos, também dentro da igreja, as estruturas de pecado ampliaram-se de tal forma que hoje tem sido cada vez mais difícil defender a sã doutrina. Em passado glorioso, os homens da igreja resistiram em altos graus de heroicidade, tendo os papas como baluartes na defesa do tesouro da fé. São Pio X, já citado, foi um dos santos mais heróicos nesta batalha espiritual, pois os santos, nas horas graves da igreja, sinalizam a continuidade apostólica e sabem que defender a verdade significa lutar por ela. Como salientou Bento XVI na homilia inaugural de seu pontificado em 24 de abril de 2005, disse ele: amar é estar pronto para sofrer. Neste mundo, o sofrimento é o preço por resistir ao mal. É o que pedimos a nosso Senhor Jesus Cristo, rezando no Pai Nosso: livrai-nos do mal. Por isso, a igreja tem de ser força de resistência. E como pede o apóstolo São Paulo, prega a palavra, insiste, quer agrade, quer desagrade, repreende, adverte, exorta com toda paciência e doutrina. Como vemos diante de nossos olhos, os erros da Rússia, advertidos por Fátima, não foram erradicados. Antes, se estenderam e os seus efeitos de corrosão aí estão, com mais força ainda. Descaracterização de conceitos, modificação de mentalidade, com meias verdades e ambiguidades, para que as novas gerações passem a aceitar sem resistência o veneno do pecado como algo aparentemente inofensivo, como na tragédia adâmica. E assim, as potências, de modo anônimo, aludidas por Woodrow Wilson e Bento XVI, continuam a trabalhar nas sombras, no afã de substituir Deus por Leviatã. Quando se pensa que a igreja deveria ser uma imitação do Estado, como quer nos regimes totalitários, que instrumentalizam a igreja para esses fins, não se compreende a essência da própria igreja. E então temos setores progressistas da igreja instrumentalizados para fins de um globalismo dissociado da doutrina moral e social da igreja, e ainda a ideologização da fé a suscitar tantos equívocos. O que se quer? Flexibilizar a moral católica em nome de uma nova antropologia, considerar a defesa dos valores inegociáveis da sacralidade da vida humana como obsessão. São questões que hoje angustiam e requerem reflexão e fortalecimento na oração para o verdadeiro discernimento. Sabe o que vemos, que temos visto, Dom Bertrand, por aí na nossa militância católica, como militante, como não ativismo, porque a oração deve preceder a ação. Deve haver vida interior para que a ação seja frutífera. Mas sabe o que nós temos visto? Temos visto esta realidade. Padres e bispos, também leigos, dispostos a defender a sã doutrina católica, doutrina de sempre. A doutrina ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, que atravessou séculos, 20 séculos. A doutrina de sempre. Padres e bispos e também leigos padecem o martírio cotidiano das retaliações, perseguições, coações, diversos tipos de pressões, para que muitas vezes, em certas circunstâncias, ninguém fale nada e todos aceitem ressignificações do conteúdo católico. Os cristãos são sempre chamados à oração e à vigilância, inspirado no exemplo dos santos. Que não podemos aceitar que movimentos dentro da igreja sejam instrumentalizados por Leviatã. Cristo
venceu o mundo, sabemos disso. A razão da nossa fé está em Cristo ressuscitado, daí a fidelidade à sã doutrina católica. Leão XIII, bom, essa exposição acabei fazendo menção a 3 papas, Papa Leão XIII, inclusive a princesa Isabel se correspondia com Leão XIII, recebeu dele a Rosa de Ouro, único brasileiro até hoje a receber esta insígnia do Vaticano, a princesa Isabel. Leão XIII, São Pio X e Bento XVI. Poderia citar também outros, há muitos outros textos nesse sentido. Leão XIII nos ensinou também com sabedoria que numa época em que a virtude da fé em Deus está cada dia exposta a tão graves perigos e assaltos, o cristão acha no rosário os meios abundantes para alimentá-la e reforçá-la. E então, para encerrar essa nossa exposição, cabe lembrar ainda parte do que escrevi em 2011, com algum acréscimo aqui, quando fizemos o pedido de abertura da beatificação da princesa Isabel, destacando: foi o Papa Pio V que instituiu em 1573 a festa de Nossa Senhora do Rosário da Vitória, para celebrar o êxito dos cristãos na Batalha de Lepanto, 1571, no combate ao islamismo. Desde então, a devoção do Rosário cresceu até os dias de hoje, exercendo uma força misteriosa nos destinos dos países cristãos, especialmente na luta contra as forças hostis à cristandade. Ainda hoje, para nós católicos, é significativa a assinatura da Lei Áurea, no dia 13 de maio, quase 30 anos antes, no mesmo dia da aparição de Nossa Senhora de Fátima, oferecendo o rosário como arma contra os inimigos da Igreja. Segundo o Papa Pio V, a vitória em Lepanto teria se dado graças à intercessão da Virgem Maria, em resposta aos rosários a ela oferecidos, e Gregório XIII, seu sucessor, mudou o nome da festa para Nossa Senhora do Rosário, reforçando o rosário como arma da vitória. A devoção ao rosário, sempre extremamente popular, foi muito difundida e aceita pelos escravos no Brasil, e foi esta devoção que exerceu grande influência através da atuação das Irmandades Católicas no movimento abolicionista. Por isso, não tenho a menor dúvida sobre a eficácia da oração, especialmente a do rosário, para o fortalecimento da fé católica no enfrentamento dos tantos perigos que hoje afetam a Igreja. Daí o sentido da penitência, indicada 3 vezes na mensagem de Fátima. Assim tem sido ao longo da história, desde o maior de todos os exemplos, que é o de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou a rezar o Pai Nosso, dizendo: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, pois que a penitência requer o pagamento das dívidas, das faltas cometidas. Daí o castigo para os impenitentes. Daí o apelo à conversão. Ainda, recordando Leão XIII sobre o sentido e o valor da oração, a primeira condição é claramente posta em evidência pelas amorosas instâncias de Cristo: pedi, procurai, batei. Instâncias que pintam Deus como o mais terno dos pais, o qual quer, sim, acolher os desejos de seus filhos, mas também se alegra de sentir-se por eles longamente rogado, antes como que cansado pelas súplicas deles, para ligar sempre mais estreitamente a si os seus corações. Além disso, é digno de menção, e esse propósito que escreve o Afinati: é impossível que não sejam escutadas
as orações de muitos juntos, quando não formam senão uma só oração. São Tomás de Aquino, citado aqui pelo Papa Leão XIII. Por isso, gostaria de, nesse momento, encerrar esta minha exposição, convidando a cada um que aqui está, para ser uma só assembleia em oração, pedindo a graça da conversão, o bem e a salvação das nossas famílias, também a conversão do Brasil no momento de grave crise econômica, cultural, política e moral em que vive, suplicando a Nossa Senhora o caminho de volta, para sermos a nação católica neste país continental do Cristo Redentor. E então, eu gostaria de pedir a todos aqui da Assembleia, nesse encerramento da exposição, rezemos aquela oração que reconhece Nossa Senhora, Rainha do Céu. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos desdebredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Gostaria muito de agradecer mais uma vez ao convite feito e exortar a dona Rita de Sá Freire, ao seu esposo e a todos que organizaram esse evento, querido amigo João Carlos, que também é presidente da nossa associação importante aqui em Brasília, de cristãos e empresários, e tantos os demais, exortar a perseverança. Nós cristãos somos movidos pelas virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Não tem sentido ver o jovem, muitas vezes nas redes sociais, desesperado pela situação do Brasil. Não, nós temos que ser animados pela esperança. E nesse sentido, com oração e com ação consciente, fazer esse trabalho para que esse país continental possa redescobrir os tesouros da fé e da sua missão, que é a missão evangelizadora. Então, nesse sentido, eu peço que haja perseverança, que vocês realmente prossigam com essa missão, ao qual a gente se sente grato de fazer parte. E é nesse sentido, então, que eu peço e faço essa exortação da perseverança, porque sabemos no que cremos, em quem cremos, o que defendemos e quem nos defende, e sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo é nosso Senhor, é nosso Salvador e nosso juiz. Muito obrigado, que Deus os abençoe sempre com a família.